queridos, graça e paz. Bom estar com vocês aqui nesta noite. Espero que todos estejam certos do lugar onde vocês estão, não é? Este é um lugar aprazível, este é um lugar bom de se estar. No meio da congregação, o Senhor faz tantas coisas também, não é? Eu quero convidá-los a se colocarem de pé, porque nós estamos entrando no culto das águias. E este é o momento que a gente chama sempre a atenção de vocês, para que estejam inteiros neste lugar. Não se distraiam, não fiquem desapercebidos, porque aquele que está inteiro aqui, corpo, alma e espírito, sempre desfruta muito mais daquilo que acontece dentro de um culto. E agora nós vamos adorar a Deus, entregar o nosso melhor. Quero também chamar a atenção de vocês para uma fala de Jesus, que a gente geralmente chega aqui muitas vezes sobrecarregados de tantas coisas, não é? Às vezes chegamos aqui trazendo a reboque tantas preocupações, mas há um momento no Evangelho de Jesus, que registrado por Mateus no capítulo 11, e versículo 28 e 29, ele diz assim, é Jesus dizendo, Mateus narrando isso: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão em mim descanso. Em Jesus encontramos sempre aquilo que estamos precisando. Jesus é um porto seguro. Jesus é um bom lugar para se estar. Portanto, nesta noite, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, e vamos adorá-lo, entregando a Ele tudo o que somos e tudo o que temos. A Ele honra, glória e louvor. Aplauda ao Senhor e vamos louvá-lo. Aleluia. Amém. O Senhor é bom. Quantos vieram a esse lugar para adorar ao Senhor, honrar ao Senhor? Então, querido, que teu corpo, tua mente, tudo aquilo que existe em você esteja livre essa noite para adorar ao Senhor como Ele merece ser adorado. Que você seja essa noite um altar de gratidão. Que o Senhor veja em você alguém pronto a adorá-lo, que Ele te encontre, porque é isso que a palavra diz que Ele busca, verdadeiros adoradores. E quando a palavra diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, Ele está dizendo que a forma como nós devemos ser encontrados por Ele é que ainda que a gente sofra, ainda que a gente esteja magoado, ainda que a gente esteja sentido, ainda que a gente esteja cansado, ainda que o nosso corpo não esteja bem, nosso espírito nunca será abalado. Sempre estaremos de pé para honrar aquele que é digno de louvor. Então que essa noite você possa ir além do que tudo que acontece na tua alma, que você possa ir além de tudo que acontece no teu corpo, porque o Senhor quer ser adorado por você, de maneira que aquilo que está no teu corpo e que está na tua alma, que ainda não é perfeito, seja aperfeiçoado através do louvor. Que aquilo que sai dos teus lábios essa noite seja a premonição, que conte daquilo que vai acontecer no teu corpo e na tua alma. Seja livre para adorar ao Senhor. Seja livre daquilo que te prende. Seja livre
daquilo que te impede de ir além, para que o Senhor te toque pelo meio do louvor. Amém? Te adoramos, Senhor. Tua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real. Sua presença é real. O Senhor pode te curar essa noite. Ele pode te tocar, falar com você. Abre o teu coração. Sua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei ao meu Senhor. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Vamos adorar mais uma vez. Vamos fazer assim. As mulheres cantam a primeira vez e os homens cantam a segunda vez. E a gente vai começar por sua presença é real. Amém? Amém. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Pai. As mulheres cantam sua presença. Sua presença é real. Aleluia! Oh Deus, nós te louvamos essa noite. Aqui neste lugar. Sua presença é real. Eu já posso te sentir aqui nesse lugar. E os homens cantam sua presença é real. Amém. Sim, Senhor. Aleluia! E todos cantam, então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei.
Senhor Jesus, totalmente a Ti. Tudo que há em mim, te adorar essa noite. Aleluia. Amém. Senhor é bom, amém? Adoramos a Ti, Senhor. Adoramos aquele que é digno essa noite, com tudo que há em nós. Aleluia. E fiel, Deus que nunca falha, e o seu amor permanece para sempre. Aleluia. Te exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão de geração em
O Senhor é bom. Tem sido bom comigo. Tem sido bom com você. Amém? Tem coisa que a gente recebe que a gente nem sabe por que recebe, não é assim? Que a gente sabe que a gente não fez nada para ter aquilo, mas mesmo assim Ele dá. Não é assim? O relacionamento com Deus é cheio de surpresas, né? Às vezes acontecem umas coisas assim que a gente não sabe por quê, a gente sofre um pouco. E mais na frente a gente entende, agora eu entendi tudo. E às vezes a gente desiste de coisas e mais um pouquinho na frente o Senhor nos surpreende com coisas que a gente já tinha esquecido. Não é verdade? Deus é fiel, queridos. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, que uma das maneiras de conhecer a Ele é eu me conhecer. Que quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me livrar daquilo que não é Deus em mim. Quanto mais eu me conheço, mais eu descubro bagagens que carrego que não era para eu carregar. Quanto mais eu me conheço, mais eu encontro com gente que eu me pergunto o que essas pessoas ainda estão fazendo na minha vida. Quanto mais eu me conheço, mais eu lembro do meu propósito. E isso faz com que eu me sinta mais perto de Deus. Não que Ele em algum momento tenha se afastado de mim, mas é que no caminho a gente tende a se sobrecarregar, se sufocar, a tomar o partido de coisas que não são nossas, de pessoas que não são nossas. E isso faz com que a gente se perca. E quando a gente anda demais o caminho do outro, quando a gente se sobrecarrega de coisas que não são as coisas que Deus nos deu, a gente se perde de quem a gente é. E se perdendo de quem nós somos, nós também nos perdemos de quem Deus é. Porque o caminho é esse, querido. Quanto mais você descobrir quem você é, sem as coisas que você guardou na tua caminhada, mais você descobre o porquê de Deus ter te colocado onde Ele te colocou. Mais você descobre o porquê das coisas que você passou. Deus é perfeito. Deus age de maneira perfeita. Pastor Eliel, no começo do culto, leu um texto que foi o texto que eu trouxe hoje, que é de Jesus dizendo assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que o Senhor disse assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprendei de mim. As coisas serão leves para nós, enquanto nós pararmos de querer ouvir a voz de Deus em outras pessoas que não é o próprio Deus. Tem coisas que a gente carrega na nossa vida, tem coisas relacionadas à religiosidade que a gente carrega que não tem nada a ver com Deus. Foi alguém que disse, foi alguém que ensinou, foi alguém que nos contaminou, foi alguém que nos estragou. Mas a palavra diz: olha, aprendei de mim. Jesus disse: aprendei de mim. Você precisa abrir a sua Bíblia e ler. Você precisa ter relacionamento com a palavra, porque a única maneira que você tem de compreender as coisas de Deus sem nenhuma contaminação é você, somente você, conectado com o próprio Deus. Amém? Então, querido, que essa semana você exercite o teu encontro com Deus, que você busque a Ele, que você busque retirar de você as coisas que não são Deus, que você busque deixar para trás as bagagens que não são de Deus, porque o fardo é leve, aquilo que vem do Senhor é suave e leve. Todos nós conseguimos aguentar e suportar. Aquilo que nos traz peso não vem de Deus, é religião, é o homem, é opressão. Mas o que vem do Senhor é suave, é leve. A partir do momento que você permanece na videira, e aquilo que corre na videira também corre em você. Amém?
Seu melhor lugar é perto do Senhor. Seu melhor lugar é perto do Senhor. Amém? Nós cremos nisso, Senhor. Quero convidar você a fazer dessa canção a sua oração essa noite, dizendo ao Senhor que o nosso melhor lugar é perto dEle, é nele. Nós chamamos, Senhor. Ensina-nos a fazer esse caminho de volta, onde o que realmente importa é a Tua vontade prevalecendo sobre a nossa. Onde o que importa é o Teu caminho, a Tua justiça. Ensina-nos, Senhor Jesus, a nos livrarmos daquilo que não vem de Ti, a nos livrarmos de toda vaidade, a nos livrarmos de arrogâncias, a nos livrarmos do medo. Ensina-nos, Senhor Jesus, a sermos totalmente dependentes de Ti, porque Tu és a nossa suficiência, Pai. Sem Ti, nada podemos fazer. Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. É nele, é no Senhor. Aleluia. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar, esse lugar é no Senhor. 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 Aleluia. Há um lugar onde há inconstância. Isso. Há um lugar. Há um lugar. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Glória a Deus. Há um lugar onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde os medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
preciso está em Ti. Tu és a minha fonte, palavra viva que me guia. Tu és, Senhor, o meu sustento. Tu és o meu socorro. Tu és a minha alegria. Tu és tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. Tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. Nós chamamos, Pai. Nós chamamos, Senhor. Te glorificamos. Declaramos, Senhor, que Tu és tudo para nós. Declaramos que não existe outro como Tu, Senhor. Não existe. Tu és tudo para nós, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Mas que o ar que eu respiro distante de Ti, Senhor, não vale a pena, porque Ele escuta o meu clamor. Mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Mais uma vez, distante dEle, não posso viver. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Preciso de Ti. Sim, Senhor. Preciso de Ti, Senhor. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Tu és tudo, Pai. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és tudo para nós. Muito bem, minha gente. Que bom que você veio essa noite. Que bom que você está aqui. Nós vamos começar o culto dessa noite. Ou começamos o culto desta noite. E eu só queria lembrar a você uma coisa. A profundidade de um culto é determinada por cada um de nós. Nós determinamos que profundidade esse culto terá. É a demanda que nós fazemos na atmosfera desse culto, na ambiência desse culto. É o movimento da nossa fé que vai determinar se esse culto será mais profundo ou menos profundo. Isso tem mais a ver com você do que você pode imaginar. A profundidade de um culto é determinado por quão dispostos nós estamos em nos aprofundar nessa atmosfera. Você precisa ter um encontro com Deus essa noite. E precisa ser diligente, capturar sua palavra, capturar o espírito da sua palavra. Isso vai depender do meu espírito e do seu espírito. Então eu quero animar você a participar de um culto profundo, com sentido, com significado, mais do que vir alimentar seu instinto religioso. Decida essa noite abrir o seu coração, alimentar a sua fé e gerar consistência na caminhada. Essa noite nós estamos reunidos aqui por dois motivos.
primeiro deles é adorar a Deus acima de tudo e acima de todos. Nós entronizamos a presença do Senhor na nossa vida. E o segundo motivo é que nós estamos aqui para ouvir Deus falar. Portanto, não subestime este encontro que nós estamos tendo. Não subestime a palavra que vai alcançar o seu coração esta noite. Você pode trancar o seu coração e pode abrir o seu coração. Nosso coração, ele tem uma maçaneta pelo lado de dentro. E a gente só pode ter acesso se a gente abre o coração pelo lado de dentro. Quero animar você a abrir seu coração essa noite e deixar Deus falar com você. Minha mensagem tem 2 pontos. E o primeiro, eu quero falar assim, de coração para coração. De coração para coração. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que no passado houve um grupo de homens notáveis, tiraram força da fraqueza. Eles eram fracos, mas se tornaram fortes. Não, eles não eram fortes, eles eram fracos, mas se tornaram fortes. Eles extinguiram a violência do fogo. Eles traspassaram leões. Eles enfrentaram guerras e saíram vitoriosos. Eles eram fracos, mas se tornaram fortes. Essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. Você não pode ser uma pessoa fraca. Precisa se tornar uma pessoa forte. Não pode ser guiado por suas emoções. Não pode ser guiado pelas necessidades que você tem. Todo homem guiado pelas necessidades que tem, em algum momento será um sabotador de si mesmo, porque suas necessidades podem conspirar contra a sua natureza, contra a sua vida, seu ofício, seu fazer, seu dom, seu talento, seu ministério. O Evangelho tem a propriedade, por isso eu tenho dito com tanta insistência, não subestime o Evangelho. O Evangelho tem o poder de transformar naturezas fracas em naturezas fortes, porque o Evangelho, ele opera dentro de nós de uma maneira surpreendente. Ele gera dentro de nós um poder espetacular. Você começa a caminhar no Evangelho, logo o Espírito Santo começa a ser o seu parceiro diário. O Espírito Santo vai iluminar os olhos do seu entendimento, e aquilo que aparentemente era uma necessidade que você tinha, se tornará o elemento treinador da sua nova natureza. Deus usará, entre aspas, as nossas fraquezas para fortalecer o nosso interior. Se você é uma pessoa cuja emoção, você não tem controle sobre ela, você é dominado pelo ímpeto de uma emoção, saiba de uma coisa, você precisa da presença de Deus na sua vida. Essa presença, ela começa a inundar todo o teu ser, e a transformar essa natureza débil que todo homem carrega, e ele passa a ser treinado por Deus para se tornar um gigante. Deus começou uma boa obra na nossa vida e Ele vai concluí-la. Portanto, abra o seu coração e deixa Deus treinar você. Se há uma necessidade na sua vida, não deixa que essa necessidade seja para você o seu ponto fraco.
é o seu ponto de treinamento, o local onde você precisa focar. Esteja essa necessidade, em que apetite estiver, você pode dimensionar e transbordar essa necessidade, seja lá para onde for. Se você tem uma necessidade, essa necessidade será um ponto de treinamento para Deus fazer de você um gigante libertador nessa área de fraqueza. Eles eram fracos, mas se tornaram fortes. O nosso interior é governado por leis, por regras. E quando nós subordinamos as regras do nosso interior à presença daquele que governa sobre todas as coisas, o Rei, o Senhor das nossas vidas, vai gerar capacidade onde você não imagina que tem capacidade. Deus vai dar a você poder, autoridade. A vida cristã, a nossa experiência com Cristo, não é uma trajetória religiosa, manca, fraca, débil, não. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de gente que nasceu para vencer, nasceu para superar, nasceu para dar a volta por cima, nasceu para dar certo. Quando nós nascemos em Jesus, nós nascemos numa nova dimensão, a dimensão que sempre dá certo. Você, quando é inserido em Jesus, esqueça a derrota é só um treinamentozinho. Você pode perder uma luta aqui, pode perder uma luta ali, mas a tua vitória está garantida em Cristo Jesus. Ele entra dentro de você e muda os teus paradigmas. Você nunca mais vai ser guiado pelas necessidades que tem, sejam elas quais forem. Você nunca mais vai ser guiado por ímpetos da sua emoção, porque Ele controla a sua emoção, Ele controla o seu interior e dá a você vitória sobre sua alma, sobre sua psique. Se hoje você sofre de alguma debilidade, à medida que você vai andando com Deus, o seu interior vai sendo fortalecido, de tal maneira que você vai chegar um momento que você vai olhar para trás e não vai se reconhecer. Você não pode imaginar o que Deus está preparando para o seu futuro. Eu precisava dizer isso a você logo no início desse culto, porque eu tenho a impressão, sempre essa impressão me persegue, de que quando nós entramos no reino de Deus, nós entramos no reino de Deus, mas estamos carregando às vezes uma velha mentalidade. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 2, eu estou só dando um passo para trás para fazer uma breve recapitulação do nosso encontro passado. Paulo diz assim: não se deixem conformar aos padrões do mundo pagão. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Ou seja, a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável ao êxito. Você se tornou filho do êxito quando você se aliou a Jesus. Você renasceu para uma história exitosa. Pode estar passando por sua pior tempestade hoje, pode, e passará por tantas outras no curso da sua vida, mas todas elas conduzirão você a um novo nível, a um novo patamar de autoridade, de poder e de grandeza. Você nasceu para dar certo e ponto final. Todavia nós nascemos de novo e trazemos uma velha mentalidade, uma mentalidade pagã que precisa ser renovada, porque nem sempre, gente, nós estamos pensando melhor. Conhecendo a natureza humana, eu diria que as pessoas se associam mais facilmente à derrota do que à vitória. Porque para se associar à derrota, você não precisa fazer nada, é só deixar a vida te levar. Vira um pagode. Lembra daquele corinho?
Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não conhece, não? Pois a vida vira um pagode. Você entrega a sua vida à mercê dos sabores e a derrota fará parte da sua vida. Para ser vitorioso, você vai ter que aprender a lutar, a resistir, a perseverar, a treinar, a mudar, a renovar, a reciclar. Isso dá trabalho. Por isso você vê muita gente derrotada e pouca gente vitoriosa, porque para ter vitória, você vai ter trabalho. Compreende? Paulo diz: transformem a mente de vocês. O modelo de pensar, o modelo de ver, enxergar as coisas, deixa que essa velha mentalidade seja substituída. A coisa, gente, que nós estamos trazendo desde a nossa infância, nós já entramos em Jesus, já nos tornamos um só corpo com Ele, mas continuamos pensando no mesmo velho padrão mental de sempre. Eu hoje me dispus a falar mais uma vez sobre a linguagem do reino, e eu estava lendo na semana passada, e volto a repetir essa leitura, de uma fala de Martin Heidegger. Ele diz que o homem habita na sua linguagem. Isso é sério. Eu e você habitamos, moramos, residimos na nossa linguagem. A nossa linguagem define quem nós somos. A linguagem, ela é usada para comunicar o mundo das ideias, dos pensamentos, dos sentimentos, das dores. A linguagem, ela pode ser corporal, escrita, falada, gesticulada, pintada, poetizada, cantada. E aí eu venho trazendo uma linguagem. E vamos falar um pouco da nossa fala, como ferramenta da linguagem, a nossa fala. Muitos estão usando uma fala irresponsável ao se relacionar, a construir seus relacionamentos. Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, ele diz que palavras matam e palavras vivificam. As palavras são poderosas. Semana passada eu me lembrava com você de que palavras são tão poderosas que acho que não vai ter exceção aqui entre nós. Todos nós já fomos feridos por palavras. Feridos às vezes de maneira mortal. Lesionados. Uma chaga aberta, uma ferida que não cicatriza. Palavras ditas por amigos, por pais, por autoridades, por pessoas. Eu estava dizendo da minha dificuldade de escrever, a enorme dificuldade, o monstro que eu tenho diante de mim é escrever. E eu contava para você da minha experiência com a minha professora lá na escola de alfabetização, quando ela conversava com minha mãe, eu estava escutando, e ela disse: Renatinho nunca vai escrever nada, as ideias dele são muito curtinhas, ele é muito sincopado, ele é muito reducionista no pensamento dele, ele nunca vai escrever nada. Você pode acreditar, toda vez que eu sento diante do meu computador para escrever alguma coisa, esse fantasma se levanta. Eu tenho muitos livros escritos, mas todos estão aqui. Nenhum conseguiu passar. Eu tenho 2 livros escritos no papel, 2, que são resultados de compilações, não é? Eu falava, registrada, transcrita, lá foi. Mas escrever, eu nunca escrevi um livro. Senão esses 2 que estão aí já não estão mais, né? Acho que todos já esgotaram. Estou descobrindo que eu tenho até algum dom, porque ele esgotou tudo.
A fala daquela mulher está tão presente na minha vida, isso deve ter 50 anos, doutor Antônio, 50 anos. Eu tenho 57, isso aconteceu na minha alfabetização, 50 anos atrás. E a voz daquela mulher ainda continua presente e viva na minha vida. Possivelmente, nós tenhamos vozes que são como fantasmas na nossa vida. Algumas já foram resolvidas, já demos um ponto final, mas quantas palavras nos torturam até o dia de hoje? Quando Salomão diz que as palavras dão vida e as palavras matam, precisamos ter cuidado com esse aspecto da nossa linguagem, que é a fala. Não é que não tenhamos que nos preocupar com outros aspectos da nossa linguagem, mas a fala é a linguagem mais comum, e elas andam ferindo pessoas, e às vezes pessoas que nós não gostaríamos de ferir, às vezes pessoas que dormem na mesma cama que nós, pessoas que fazem parte da nossa relação mais doméstica, lugar onde nós deveríamos proteger, às vezes estamos ferindo, feridas que dificilmente vão ser recuperadas, vamos conseguir cicatrizar. Então, este aspecto da nossa linguagem, para mim, é um dos mais severos, porque Jesus disse que as palavras, elas têm duas coisas, espírito e vida. As palavras não são só um conjunto de letras que se encontram, que vão se aglutinando para formar um vocábulo. Palavra tem vida, tem espírito, tem autonomia, vida própria. E quando você larga, solta uma palavra, ela sai como uma flecha para acertar o alvo. E aí não dá às vezes para recuperar. Não adianta um buquê de flores, não adianta uma nova lua de mel, não adianta. A única coisa que zera esse débito é o perdão. É a única coisa que zera uma ferida desse tamanho, é o perdão. Perdão anula débitos emocionais. Pedro tem uma fala negativa sobre Jesus, e lá vai ele carregado de culpa, porque perguntam, né? Tu não és companheiro desse que está sendo crucificado? E Pedro diz, eu? De maneira nenhuma, cocoró. Lembram? Não, o teu modo de fala te denuncia, eu não, cocoró. Lembram, né? Pedro leva um susto e vai caminhar. Culpa, sabe o que é culpa? Alguém já se sentiu culpado aqui? A gente não consegue levantar a cabeça. E Pedro vai caminhar com culpa. Jesus ressuscita, Pedro está pescando, pega nada. Parece que até os peixes pressentem que Pedro está se sentindo assim frustrado, nem o peixe entra na linha de Pedro. Aí alguém diz, ei, lá na praia, o modo de fazer aquela fogueira é dele. Ninguém faz uma fogueira daquele jeito. É ele, só pode ser ele. Pedro, o mestre, ele está na praia. Todo mundo se arruma, se ajeita, e lá vai Pedro. Cabreiro, desconfiado, cheio de culpa. Vai se aproximando de Jesus, esperando sei lá o quê. Sabe, quando a gente se sente culpado, a gente vai esperar censura, né, rivalidade, vai esperar um monte de coisa. E Pedro se aproxima do mestre. E Jesus, sem muitas falas, objetivamente se dirige para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na contabilidade emocional, Pedro negou Jesus quantas 3 vezes, irmãos? Obrigado, não, eu temo que você responda errado. 3 vezes.
E quantas vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o ama? Não, isso não é uma coincidência, isso é um zerar de débito emocional. O perdão zera débitos emocionais. É a única maneira que a gente tem de recuperar um relacionamento é com perdão. Com um pedido sério e honesto de perdão e uma sincera recepção deste perdão. Muito bem. Palavras que ferem. Vamos lá, gente. Quero pedir que você abra sua Bíblia na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 22. Quero voltar novamente a falar de Jesus como nosso modelo inspirador. Se nós queremos deixar a mente pagã, a mentalidade pagã, para desenvolver a mente de Cristo, precisamos tê-lo como nosso modelo inspirador. Sua fala, seu pensamento, suas atitudes, suas decisões, ele é o nosso modelo inspirador. Nós não podemos ter uma fé nominal, gente, uma religião nominal. Isso não muda nada, nem muda ninguém. Ou nós encarnamos Jesus na nossa vida, ou nada feito. Eu tenho dito com muita insistência nesses últimos domingos, que o nosso maior adversário não é o Estado Islâmico, nosso maior adversário não está nos projetos de identidade de gênero, que passam ou não passam pela Câmara. O nosso maior adversário é ter uma igreja nominal, que não se posiciona, que não se manifesta, que não se revela com a clareza da natureza de Cristo. Nós somos aquilo que somos na nossa natureza. Eu acho que eu vou usar um exemplo mais uma vez, desculpe se eu uso ele tantas vezes. Eu queria um casal aqui, um casal assim, que o marido fosse um camarada grande e a mulher fosse uma mulher mais magrinha. Assim, sem demora. Pode vir, venham vocês. Venham. Não vou expor vocês ao ridículo, pelo amor de Deus. Será glorioso. Venha cá. Subam aqui, por favor. Obrigado. Não tem problema da imagem de vocês aparecer para o mundo, né? As contas pagas, está tudo certinho, né? Você vai ficar escondido atrás dele, por favor. Muitos de vocês já conhecem essa história, mas eu vou contar de novo. Em Gênesis capítulo 2, Deus faz uma operação esplêndida. Ele vai tirar do lado de Adão, tu és Adão agora, tudo bem para você? Sem problema, né? Deus vai tirar do lado de Adão a sua esposa. Ele vai cair vai cair um pesado sono sobre ele. Isso. Aí Deus vai abrir o seu lado. Lembra da narrativa de Gênesis 2? Deus vai abrir seu lado, e do seu lado aberto Ele vai tirar. Continue dormindo, filho. Vai tirar alguém que ele não sabe quem é e vai acordá-lo. Hello, Adão. Olha o que eu preparei para você, Adão. O filé. Adão fica surpreso e diz: osso, carne. O que Adão está dizendo? Sou eu. Estava dentro de mim.
Você se lembra, Deus foi ao pó da terra e tirou do pó da terra Adão. Mas quando nasce Eva, Eva não nasce do pó da terra. Qual é a matéria-prima que Deus usa para tirar Eva, a vida? Adão. O que é que Deus usa para trazer Eva à existência? Adão. Ele não vai mais ao pó da terra, ele vai tirar do lado de Adão. Esse susto que Adão leva é porque Eva era ele, estava dentro dele. Tirou, eu não estou pregando androgenia, eu estou te dizendo o que é que aconteceu com aquele fenômeno. A mulher estava lá dentro de Adão e Deus o traz para fora. Foi um fenômeno extraordinário. A gente congela isso, você volta lá para trás dele de novo. Paulo chama Jesus de último Adão. Lembram da história? Jesus, o último Adão. Olha o que acontece nesta operação. Está o último Adão crucificado. Este é o último Adão. E Deus vai, de forma similar, é uma representação, um tipo, uma imagem semelhante, muito parecida, porque ele vai fazer agora, o que ele vai fazer agora é tirar do lado deste que está crucificado. Lembram que um soldado desavisado vem e rompe com o seu lado? E corre do seu lado, corre água e corre sangue. Bom, no primeiro Adão não havia água e sangue, porque a primeira mulher não precisou ser lavada, nem precisou ser remida. Mas aquela que do último Adão nasceria, essa precisaria ser lavada e remida, água e sangue. Alguém pode trazer um glória a Deus amarrado pelo chifre aí para ser crucificado aqui? Olha o que vai acontecer. O seu lado se abre, e aí nasce a esposa do Cordeiro. Esposa do Cordeiro. Os apóstolos vão chamá-la de corpo de Cristo. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Corpo de Cristo. Esta também não foi tirada do pó da terra. A natureza dela, a matéria-prima que Deus usou para formar essa que nasceu do lado do Cordeiro, tem como matéria-prima o Cordeiro. Tudo que é dele está nela. Ela sou eu, ela é você. Nós somos a igreja. Tudo que estava em Cristo, toda a essência dele, deve estar na igreja. A igreja, ela é supra-institucional. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é orgânica. A igreja sou eu, a igreja é você. O que tem de glorioso nisso é que toda virtude que está lá, também está aqui. Todo poder que estava lá, está aqui. Toda autoridade que estava lá, também está aqui. Porque nós somos o corpo de Cristo. Por isso, ter uma igreja nominal adoece o planeta. Porque aquela que nasce para se tornar a professora das nações, está sofrendo de bipolaridade. Vive as angústias de uma igreja contemporânea, que não sabe nem por que nasceu, não sabe por que está aqui. Sua fala é comprometida com o paganismo, sua mente é comprometida com o paganismo, suas motivações não são puras, seus atos não são relevantes. Pode sentar, Eva, pode sentar, Adão. Desculpe usar essa figura mais uma vez, mas é preciso que a gente entenda que se nós nos tornamos cristãos,
Nosso modelo é Jesus. Nosso modelo não é nenhum mestre da filosofia, benditos sejam eles, mas eles não são nossa fonte de inspiração. A nossa fonte de inspiração é Jesus. O que Jesus pensou, o que Jesus disse, como Jesus viveu, é a nossa grande fonte de inspiração. Eu creio numa igreja afetadora, numa igreja que de fato transforma a sua cidade, que muda seu bairro, que transforma a sua vida familiar, que traz vida e saúde. Mas o nosso modelo, aquilo que deve operar em nós, é exatamente a mesma coisa que estava operando nele. O texto que eu sugeri que você abrisse sua Bíblia, 1 Pedro 2, 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Só esse trechinho. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Eu estava lendo o texto na versão grega, e a expressão o dolo da boca é igual a atrair com engano. Imagina, Jesus não nos atraiu a Ele nos enganando. Há alguém até que, usando o nome de Jesus, atrai as pessoas por engano. Enganam as pessoas, mostram um falso evangelho. Mas Jesus não nos atraiu com engano. A palavra dolo está ligada a essa arquitetação mentirosa. Na linguagem dolosa você vai encontrar mentiras, insinuações, pejorações, desprezos, ironias, vinganças, insultos, astúcias, fraudes. Diz que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala sobre uns caras que a linguagem deles corroía como um câncer. Era um tal de Himeneu e um tal de Fileto. Esses dois caras tinham uma linguagem que corroía como um câncer. Ou seja, sua fala era cheia de calúnia, cheia de difamações. O modelo deles era o modelo pagão para angariar simpatizantes para eles. Queridos, eu vou usar uma palavra ingênua, mas cheia de fé. O mundo dos enganadores está ruindo. O mundo dos fraudulentos está ruindo. Porque à medida que o tempo passa, nós não estamos mais suportando os dolos, não estamos mais suportando a linguagem dos caluniadores e dos difamadores, as ironias que tanto nos irritam. Há uma linguagem que o planeta está esperando que a igreja reproduza, é a linguagem de Jesus, que na sua boca não se achou dolo. Não havia engano na sua fala. Eu fico aqui pensando que se nós pudéssemos fazer um levantamento, eu dizia na semana passada, há pessoas que nasceram lesionadas. A linguagem dolosa, ela alcançou esta pessoa ainda numa relação intrauterina. Por exemplo, nossas rejeições podem afetar o nosso bebê. E essa criança nasce e vai se tornar uma adulta e não tem a mínima noção por que é que ela se sente tão rejeitada na vida. Vive tentando se equilibrar o tempo inteiro, chamar a atenção para si o tempo inteiro, fala alto o tempo inteiro para chamar a atenção para si, mas não tem um fundamento lógico, não encontra na sua memória onde foi que ela se tornou lesionada.
Nossa fala pode atravessar o útero desta senhora e ir direto a um feto, que vai abrigar essa linguagem dolosa, de reducionismo. E para curar isso, é preciso um exercício sobre-humano, para reparar um dano dessa natureza. Há pessoas que convivem conosco e que são vítimas, ou nós somos, ou elas se tornaram vítimas de falas irresponsáveis, que não são as falas de Jesus. Jesus era assim, irmãos. Jesus pegava alguém de reputação duvidosa e, ao invés de insultá-la, Jesus amava. Amava. Jesus não tinha medo de ser misturado com as pessoas. Um dia apelidaram Jesus, sabe de quê? Amigo de prostitutas e de beberrões. Por que você acha que Jesus recebeu esse apelido? Tem uma ideia, mais ou menos, por quê? É porque Jesus não tinha medo de ser uma ponte entre a dor desta pessoa e o ouvido de Deus. Houve algumas ocasiões na minha vida que eu me senti muito parecido com Jesus em alguma situação. Eu morava numa região de praia e o pescado daquela região era muito saboroso, muito bom. E eu tinha uma amizade com o presidente da colônia de pescadores. Então eu sempre ia buscar peixe para fazer em casa. E um dia eu fui até a peixaria do Luiz e disse: Luiz, eu vim buscar um peixe, um robalinho aí de 3 quilos, que é a minha carne preferida, né? Ele disse: seu bispo, nós vamos fazer aqui um mulato velho. O mulato velho é um peixe salgado. Eles pegam tipo um filhote de tubarão, salgam ele, e aí deixa aí uns 2 dias salgando, depois eles fazem o que eles chamam de mulato velho. Nós vamos fazer um mulato velho logo mais, você não quer vir almoçar com a gente? Eu disse: claro, olha que oportunidade, como é que eu vou perder essa oportunidade de estar no meio de um monte de pescadores, né? Acho que Jesus não perderia, né não, gente? Eu disse: estou dentro, Luiz. Fui para casa, deixei o peixe com a dona Clarice, desci e fui para o almoço. Estava sentado bem à mesa e de repente, saboreando o peixe, de repente uma voz feminina bem atrás de mim, assim, bem aqui atrás. Eu estava do lado do Luiz aqui, um outro amigo aqui, e ela disse bem assim: ei Luiz, quem é esse bonitão aí? Aí ele disse: é o bispo da igreja, senhora. Que eu olhei para trás, eu sabia quem ela era. É claro, ela não me conhecia. Eu morava num lugar que assim, eu ia trabalhar de manhã e voltava sempre tarde da noite. Meu carro tinha um vidro escuro. Eu morava no Rio de Janeiro nessa época, né? O meu vidro já é escuro, naquela época era mais escuro ainda. E aí eu a via, ela estava sempre, todo dia ali, na porta da entrada da cidade, esperando seus clientes. Mas ela sempre estava esperando, porque já havia envelhecido. Era uma senhora, não era mais uma menina. Então ela não era um atrativo para os clientes, mas ela estava ali, de pé. E eu passava e via aquela mulher, e quantas vezes eu estendia minha mão e ela não via a minha mão estendida, e eu estendia minha mão abençoando a vida dessa mulher, para que Deus a fizesse prosperar, para que Deus mudasse aquela situação que ela vivia.
E ela estava bem ali atrás de mim, e eu não podia perder aquela oportunidade. Eu disse: princesa. Eu acho que ela não ouviu isso nem do seu pai, mas eu a chamei de princesa. Princesa, senta aqui do meu lado. Ela disse: não, seu bispo, pelo amor de Deus, me perdoa, me perdoa. Eu falei: meu amor, não precisa pedir perdão, senta aqui, vamos comer um pouco, conversar um pouco. Ela resistiu, mas finalmente sentou do meu lado. E eu me senti como Jesus naquele momento. Eu ouvi parte da história daquela senhora, Wilson. Vocês precisavam ouvir. Eu me segurei durante todo o relato dela para não chorar. Mas aquilo não é uma vida fácil. Esqueça essa coisa de vida fácil. Ela estava ali refém de palavras que a amordaçaram, a manietaram, palavras que a escravizaram, desde a sua infância, violentada ainda criancinha, se sentiu a mais rejeitada de todas as pessoas. Eu fui incapaz de julgar aquela mulher. Não dá para julgar, queridos, não dá para julgar as pessoas. Por isso Jesus diz: não julgue o servo alheio, não seja tentado a julgar quem quer que seja. Não é nossa competência estabelecer juízo. Uma mulher boa, de coração enorme, mas refém. Sabe o que eu fiz? Eu abençoei essa mulher. Ela disse que às vezes passava em frente à igreja, mas tinha medo de entrar, porque achava que as pessoas iam condená-la. Tudo que ela estava precisando era de um abraço, para poder ressignificar um pouco a vida. Palavras podem nos prender, palavras podem destruir a nossa vida. No modelo de Jesus, sua fala sempre era libertadora. Se você não tem o que falar, fica quieto, mas não aprisione ninguém. Toda vez que Jesus abriu a boca para falar alguma coisa, ele abriu uma gaiola e libertou a vida de alguém, deixou alguém livre. Se as nossas palavras não libertam o outro, não estejamos com o outro, vá embora, mas não mate a pessoa que está do seu lado, seja ela quem for. Jesus libertou oprimidos pela religião, Jesus libertou pessoas oprimidas pelo poder econômico, Jesus libertou pessoas oprimidas pela manipulação política, Jesus libertou pessoas manipuladas pelo destino da família, Jesus interrompeu sagas, Jesus interrompeu sequências de fracasso. A sua palavra sempre era para libertar alguém, sempre era para dar um novo sentido à vida. A mais clássica de todas é aquela mulher pega em flagrante adultério, e eu não vou evitar de usar esse exemplo, e já tenho usado tantas vezes. A mulher chega diante de Jesus, diante dos seus algozes, acusadores, ela é trazida, colocada diante de Jesus, e Jesus diz para ele: sim, o que há? Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e nós trouxemos ela aqui para o senhor dizer o que a gente faz agora. Na verdade, eles estavam mais querendo pegar Jesus do que pegar a mulher. Mas Jesus lhes responde: o que diz a lei? A lei manda apedrejar. Quer dizer que Moisés manda apedrejar, então apedreja essa mulher. É isso que diz a lei? Lembra da palavra de Jesus? Apedrejem-na, que se cumpra a lei. Aí sabe o que Jesus faz? Vai ao espírito da palavra. Ao espírito da palavra.
Jesus não é legalista, ele vai ao espírito da palavra. Ele não vai usar a letra fria, ele vai ao espírito, à intenção original. Por que é que aquela escritura estava ali? Jesus, então, fazendo semântica jurídica, vira para aquela turma de acusadores e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Vira para o lado e começa a escrever. Ninguém sabe o que Jesus escreveu, e não durou muito tempo, porque logo a maré subiu e apagou o que ele escreveu. Quando Jesus vira, a mulher está só. E ele pergunta: onde estão os teus acusadores, mulher? E disse: mestre, nenhum está aqui, todos foram embora, largaram a pedra e partiram, só tu estás aqui. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto de 1 Pedro 2,22 diz que Jesus não cometeu nenhum pecado, era o único que podia tirar a pedra. Sabe o que Jesus fez? Ele lavou essa mulher, ele ressignificou a vida dessa mulher. Se ela era uma adúltera flagrante, Jesus, olhando para ela, diz: mulher, nem eu tampouco te condeno, vá em paz e não peques mais. Jesus transforma aquela mulher numa santa, numa palavra. Palavras limpam. Não é isso que Jesus disse? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Palavras limpam, tanto quanto palavras sujam. Mas eu quero me prender aqui nas palavras de Jesus, que diz: as palavras que vos tenho dito lavam vocês. Minha irmã, use as palavras para mudar a vida das pessoas, inclusive aquelas que são indesejáveis na sua história. Ore por elas, liberte elas. Eu morava do lado de uma pessoa intrigante. Ela era uma criadora de confusão, sabe? Tu já morou do lado de alguém que cria confusão? Não, então não sabe do que eu estou falando, né? Mas pode imaginar. Rapaz, eu ficava revoltado com aquilo, né? E um dia Deus me ensinou a orar da maneira correta, porque de muitas maneiras eu já tinha orado, até com imposição dos meus pés. Mas aí eu coloquei a minha mão na parede da casa dele e comecei a dizer: Jesus, eu abençoo o meu vizinho, Senhor, eu abençoo, e eu tenho um pedido a fazer: faça esse homem prosperar. Senhor, que ele compre uma mansão lá na Barra da Tijuca. Deus ouviu minha oração. Ele não mudou, mas eu prosperei e mudei. Mas Deus viu meu coração. Use suas palavras para libertar os outros. Dê aos outros uma oportunidade de serem gente de verdade. A palavra que sai da sua boca pode mudar a vida dessa pessoa, seja ela quem for. Você nasceu de Cristo. A essência que está em você é a mesma que estava nele. Você saiu dele, você nasceu de novo. Você não tem mais o pacto do velho Adão. Você agora tem pacto com o último Adão, Jesus Cristo. Ele é o modelo em que você deve pensar, ele é o modelo daquilo que você deve falar. Agora tem um caminho, viu gente? Tem um caminho. O caminho é ter intimidade com Deus. E você precisa desejar que isso aconteça na sua vida. Não, isso não acontece como um raio que cai na cabeça de alguém e muda.
Isso é resultado de uma busca, de uma procura, de um aprofundamento. Porque senão você torna um cristão nominal, não muda nada na sua vida. Você continua pensando no mesmo velho modelo, continua sentindo da mesma velha maneira. A natureza de Cristo em você é resultado dessa busca incessante. Hoje eu estava ainda assim comovido. Eu ontem chorei muito comovido. Eu estava vendo um vídeo do que Deus está fazendo no meio do Irã. O Irã, muçulmano até o último menino daquela nação, mas Jesus está capturando corações dentro do Irã. E eu ouvi o depoimento de uma menina de 23 anos, iraniana, que não encontrou na fé islâmica o sentido da vida. Mas ela ouviu falar de Jesus. Sabe o que ela fez? Abriu o coração e mergulhou dentro da fé. Ela corre risco de morte todo dia, mas ela assimilou uma missão para a vida dela, porque ela disse, lá na universidade, lá no Irã, no meio dos universitários, há uma sede, uma fome das pessoas por Jesus. A coisa é tão séria que eu me comprometi a pregar o evangelho dentro do Irã, no meio dos universitários. Eu corro o risco de morrer todo santo dia, mas eu não posso me calar, eu não posso fazer de conta que não existe, porque a quantidade de famintos por Jesus é muito grande. E ela está evangelizando um número cada vez mais crescente de universitários, dentro de uma universidade no Irã. Sabe o que é ter fome, gente? Eu não sei se vocês já tiveram fome algum dia na sua vida. Eu sempre conto a história das galinhas, né, Antônio? Aquelas galinhas lá do sítio. Eu e Clarice compramos um sítio, tinha umas galinhazinhas lá, e elas eram criadas soltas no meio do sítio, e elas ciscavam um terreiro durante a semana toda, e quando a gente chegava no fim de semana com aquele saco de milho, Wellington, ali eu comecei a entender o que é ter fome, porque a gente jogava uma mão de milho e as galinhas perdiam o escrúpulo. Era cococó para lá, cococó para cá, aquela confusão no terreiro. Eu olhava e elas estão com fome. A fome estará na raiz de toda mudança. Repeat, please. Se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu preciso ter fome. Eu não posso olhar para a minha oportunidade com apatia. Eu preciso enxergar nela a chance da mudança da minha vida. Aquelas galinhas me ensinaram o que é ter fome. Essa nossa experiência cristã nominal não vai nos levar a nada, gente. Ela é preconceituosa, ela é temerária, ela é bairrista, ela é sectarista. Cada um de nós precisa encarnar Jesus. É isso que muda. Pela encarnação do Verbo, pelo nascimento de Jesus na nossa experiência, pela decisão de não termos mais uma mente que é governada por necessidades, pela decisão da nossa fala estar alinhada com sua fala, de nossa essência está ligada à essência dele. Esta decisão deve nos remeter a mudanças sérias, honestas e profundas. Quando Jesus nasce dentro de nós, as pessoas começam a perceber. Não por causa dos nossos esquisitismos, mas porque nossa vida é outra. Nossa natureza foi afetada. Ele não nos conformou
Ele transformou a nossa natureza. Que Deus use nossos lábios, que Deus use nossa linguagem em todas as suas dimensões. Quando estivermos escrevendo no nosso blog, tem blogueiro aqui? Blogueiro? Não é possível que não tem blogueiro aqui. Eu tenho certeza absoluta que tem blogueiro aqui. Vocês estão escondidos. Vocês gostam de meter o mole nos outros, né? Então, blogueiros ocultos, deixa eu dar uma dica para vocês. Liberte as pessoas no seu blog. Use seu blog para libertar as pessoas, não para oprimi-las, não para enfeiá-las, não para reduzi-las. Use seu blog para colocar as pessoas para cima, para mudar a vida delas. Use a ferramenta do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Todas as ferramentas estão aí disponíveis. A nossa linguagem está cada vez mais recheada de possibilidades. Vamos aproveitar essa semana no embalo dessa palavra e vamos usar mensagens libertadoras, não condenativas. Vamos fazer as pessoas se sentirem bem, porque era isso que Jesus fazia, tirava o melhor das pessoas, do melhor. Ele sacava o melhor. Ele pegava um endemoniado gadareno e tirava um coração lá de dentro. Vai, demônio! Tirava um cara sadio, devolvia a família dele. Esse era o movimento de Jesus, sempre tirar o melhor de cada pessoa que cruzava pela vida dele. Esse é o nosso, somos cristãos, para quê? Se não para melhorar a vida desse planeta. Para que estamos reunidos aqui num culto? Se não para melhorar a vida das pessoas que aqui estão. Eu conversava com um pastor e ele disse: rapaz, eu fico irado quando as pessoas saem do culto rindo. Elas devem sair de lá chorando, oprimidas, tristes, pesadas por causa do pecado. Eu disse: meu irmão, tu é um satanás na vida dessa igreja. Que diabo de pastor que você é, rapaz? Você oprime as pessoas. E diz: rapaz, eu fico... Não dá vontade de chorar. Você riu, mas não dá vontade de chorar. Que diabo é esse que está fazendo atrás de um púlpito? Não, eu tenho que sair de lá assim, sentindo a dor do pecado. Eu quero que você saia daqui sem nenhum sentimento de pecado. Eu quero que você saia daqui voando, entendeu? Voando, livre, leve, sem vontade de chorar, sem vontade de se derramar, com vontade de ficar de pé, de ser uma pessoa melhor na vida. O culto tem essa operação, tem esse fator terapêutico na nossa alma. Você precisa sair de um culto uma pessoa melhor, não pior. Se não sair chorando, dizendo: meu pecado. Eu quero que você esqueça dos seus pecados. Você não nasceu para cometer pecado. Você nasceu para ser uma pessoa linda, forte, poderosa. Você nasceu para ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. É para isso que você nasceu. Mas Jesus se encontra comigo, aí eu vou. Cara, quando eu era criança, a gente não sabia se o cara era crente ou se o cara era doente. Não, hoje dá até para melhorou. Mas quando eu era criança, era assim: tu olhava para o cara e disse: tu é crente? Não, estou doente. Aí tu olhava para o outro: tu está doente? Não, sou crente. Porque crente tinha cara de doente, porque parece que aquela estrutura teológica adoecia o cara, e o cara saía do culto assim, ó. E aí, irmão? Está doente? Não, sou crente. Quando o Espírito de Deus habita em nós, a primeira manifestação que acontece quando o Espírito entra é alegria. Alegria. Você pode ter certeza de uma coisa: o dia que você abrir o seu coração para Jesus, a alegria entra dentro de você. Ela entra para valer. Essa noite eu quero animar você a dar um salto de qualidade. Cara, eu topo. Você topa? Eu topo. Essa semana vai ser assim. Essa imagem aqui não vai sair da minha cabeça.
A natureza de Cristo agora é a minha nova natureza. Quando eu me relacionar com alguém, meu alvo vai ser colocar essa pessoa para... Eu vou dar aula, eu vou chegar lá na minha sala de aula, eu vou dar aula. O que você acha que eu vou fazer com meus alunos? Tem uns doidinhos ali, que eles já vêm atormentados de casa. Eles já vêm atormentados. Alguns deles têm uma mãe que diz assim: seu demônio, tu não vai dar em nada, tu vai ser um fracasso nessa vida. São nossos alunos, cara. Meus e seus. Estão lá na sala de aula. Aí o que nós vamos fazer? Vamos anular essa palavra de maldição. Vamos ressignificar a cabeça dessa criança. Nossa missão lá na sala de aula. O garoto já vive numa lasqueira. Nós vamos tirar esse garoto da lasqueira. Eu vou dizer uma coisa para você. Pode ser. Não subestime sua sala de aula. Pode ser que o governador do estado do Maranhão esteja sentado bem ali na tua frente. Ele ainda é uma criança. Quem sabe o presidente dessa nação esteja estudando lá na tua sala de aula. Não estou falando dessa escola de rico, necessariamente. Pode até não ser. Pode ser lá naquele lugarzinho, no meio de um brejo brabo lá. Não subestime quem Deus coloca na sua vida. Cláudio, não subestime os meninos da tua cidade. Viu, Cláudio? Não subestime. Não subestime aquela mulher que passa chorando diante de você. Deus colocou uma palavra dentro de você que ela precisa ganhar vida. Você não é cristão para se dar bem, você é cristão para fazer os outros se dar bem. Onde é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? Você não ganha nada, já ganhou, tua vida eterna já foi ganha. Você agora, tua missão é libertar os outros. É palavra de ânimo, é palavra de fé. Há pessoas, gente, que hoje não está mais aguentando viver a vida que está vivendo. Há pessoas que estão tão tristes, mas tão tristes, que a vida delas não tem mais sentido. Você pode acreditar nisso? Eu tinha 17 anos, só tinha 17 anos. E um dia, eu peguei o carro da minha mãe, era um Corcelzinho, 4 portas. Eu só tinha 17 anos. Eu apertei o acelerador daquele carro, subi um viaduto, que ele fazia um movimento de uma ferradura. Eu fui subindo, e dentro de mim havia um diálogo: já acaba com a tua vida agora, não vire a curva, aperta o acelerador. E eu disparei. Eu só tinha 17 anos, mas já tinha fumado todas as maconhas que um menino podia fumar, já tinha bebido todas as bebidas que um menino podia beber, já tinha usado todas as meninas que um menino de 17 anos podia usar, já tinha feito todas as farras não consentidas. E eu pensava, a vida é só isso. Se a vida é só isso, não tem sentido. Vou ver se eu encontro sentido na morte, porque na vida não tem sentido. Há pessoas hoje que estão chegando numa bifurcação como essa, e elas podem estar tão mais próximas de nós do que nós imaginamos. Estão perdendo o sentido da vida. Cabe a nós mostrar para elas com a nossa própria vida que a vida vai além daquilo que a gente já tem experimentado até o dia de hoje, que a vida tem muito mais sentido e vai para muito mais além. Se você está passando hoje o pior drama da sua vida, eu quero dizer para você, aquilo que Deus preparou para você no futuro não tem comparação a toda a dor que você sente hoje. Deus preparou para você um futuro glorioso.